Se você acha que precisa ganhar 10 mil por mês para investir, você foi enganado. Hoje eu vou te mostrar como começar mesmo ganhando pouco. E isso não é papo motivacional, é estratégia. Porque o problema nunca foi o quanto você ganha. O problema é que ninguém te ensinou o sistema, antes de começar. Se você quer aprender a dominar o dinheiro, parar de viver no sufoco e começar a construir liberdade financeira de verdade, já se inscreve agora no canal. Aqui você não vai encontrar promessa de dinheiro fácil. Você vai encontrar estratégia, mentalidade e direção. Se inscreve, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. Agora presta atenção. A maioria das pessoas acredita que investir é coisa de rico, que primeiro você precisa ganhar muito, para depois organizar. Mas a verdade é o contrário. Primeiro você organiza, depois você cresce. E a diferença entre quem constrói patrimônio e quem vive no aperto não está no salário, está na mentalidade e no método. Presta atenção nisso. Se você ganha R$2.000 e gasta R$2.000, você é pobre. Se você ganha 10 mil e gasta 10 mil, você continua pobre. Agora, se você ganha 2.000 e investe 200 todo mês, você começou a construir riqueza. Investir não começa com dinheiro, começa com decisão. E hoje você vai aprender o caminho certo. Módulo 1. Primeira etapa. Clareza. Antes de investir qualquer centavo, você precisa saber para onde seu dinheiro está indo. Pega papel e caneta, ou abre o bloco de notas do celular. Anota absolutamente tudo que você gasta durante 30 dias, sem filtro, sem vergonha, sem mentir para si mesmo. Porque enquanto você não enxerga o vazamento, você nunca vai fechar o buraco. A maioria das pessoas não é pobre porque ganha pouco. É pobre porque não sabe para onde o dinheiro vai. Clareza gera controle. Controle gera sobra. Sobra gera investimento. 2. Segunda etapa. Reserva de emergência. Antes de pensar em ações, criptomoedas ou qualquer coisa mais avançada, você precisa de segurança. A reserva de emergência é o seu escudo. Ela serve para 3 coisas: imprevistos, segurança emocional, evitar dívidas. O ideal é ter de 3 a 6 meses do seu custo mensal guardado. Mas eu ganho pouco. Ótimo. Então começa com R$50, começa com 30, começa com 10. O valor não importa no começo. O hábito importa. Porque quem aprende a guardar pouco, aprende a guardar muito. Terceira etapa. Organizar antes de multiplicar. Agora eu vou falar algo que pouca gente fala. Investimento não é mágica, é consequência. Se você investe sem organização, você vive sacando. Se vive sacando, nunca acumula. Se nunca acumula, nunca cresce. Então, antes de pensar em rentabilidade, pensa em consistência. Riqueza não é explosão, é repetição. Módulo 4. Como investir ganhando pouco na prática. Agora vamos para o prático. Você já tem controle dos gastos, reserva começando, hábito de separar dinheiro. O próximo passo é simples. Comece com renda fixa, Tesouro Selic, CDB com liquidez diária. Produtos simples, não inventa moda no começo. O erro de quem ganha pouco é querer dobrar dinheiro rápido, e quem quer dobrar rápido, normalmente perde. Você não precisa de milagre, precisa de constância. Módulo 5. A matemática que ninguém te conta. Imagina investir R$200 por mês. Durante 1 ano, R$2.400. Durante 5 anos, R$12.000. Durante 10 anos, com juros compostos, você já começa a ver crescimento real. Agora pensa diferente. E se você aumentar esse valor 10% todo ano, é assim que patrimônio cresce. Devagar, silencioso, mas imparável. 6. O erro emocional que trava tudo. Existe algo mais perigoso do que ganhar pouco. Chama-se comparação.
Você entra na internet, vê alguém dizendo que fez 10 mil em uma semana, vê alguém mostrando lucro absurdo e você se sente atrasado. Mas riqueza não é corrida contra os outros, é construção contra a sua versão antiga. Quem começa pequeno, mas começa certo, chega longe. 7. Mentalidade de investidor. Quem vive como consumidor pensa: o que eu posso comprar? Quem vive como investidor pensa: o que isso me retorna? Essa mudança é o divisor de águas. Não é sobre parar de viver. É sobre viver com inteligência. 8. A verdade sobre ganhar pouco. Ganhar pouco não é vergonha. Ficar anos ganhando pouco e não mudar estratégia. Isso sim é problema. Investir mesmo ganhando pouco faz duas coisas. 1. Cria disciplina. 2. Cria visão de longo prazo. E quando sua renda aumentar, você já vai estar preparado, porque o dinheiro amplia quem você já é. Se você é organizado com pouco, será organizado com muito. Depois da reserva formada, depois de estar confortável na renda fixa, você pode começar a estudar fundos imobiliários, ações ETFs, mas com estudo, com estratégia, sem emoção. O investidor inteligente não corre atrás do dinheiro. Ele constrói estrutura para o dinheiro trabalhar por ele. O que você precisa entender agora? Você não precisa esperar o momento perfeito. Você não precisa esperar ganhar mais. Você precisa começar, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples. Porque riqueza é o resultado de decisões repetidas. E se você aplicar o que aprendeu aqui hoje, daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e agradecer por ter começado agora. A escola te ensinou a trabalhar por dinheiro, mas ninguém te ensinou a fazer o dinheiro trabalhar por você. Isso muda hoje. Comece pequeno, mas comece certo, porque liberdade financeira não é sobre sorte, é sobre sistema. E se você quer aprender a construir esse sistema do zero, se inscreve no canal. Porque aqui você vai aprender tudo sobre dinheiro, investimento e mentalidade financeira, sem promessa mágica, sem ilusão, só estratégia. E agora a decisão é sua. Você vai continuar dizendo que ganha pouco ou vai começar a investir mesmo assim? E deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém teve coragem de te dizer. Se você não aprende a cuidar de R$ 1.000, você também não vai saber cuidar de 100 mil. Porque dinheiro não muda caráter. Dinheiro revela. Se hoje você vive no limite, provavelmente você está vivendo acima da sua realidade. E isso não é crítica, é alerta. A maioria das pessoas não quer enriquecer, quer parecer rica. Compra o celular novo, financia o carro que não pode pagar, divide em 12 vezes aquilo que deveria esperar 3 meses. E depois diz que investir é difícil. Difícil não é investir. Difícil é manter aparência com renda limitada. A diferença entre pobre e investidor. O pobre pensa no fim do mês. O investidor pensa no fim da década. O pobre pergunta: quanto custa? O investidor pergunta: quanto isso me retorna? Essa mudança de pergunta muda o seu destino financeiro. Porque quem só olha preço nunca constrói valor. O poder dos juros compostos, do jeito certo. Você já ouviu falar que juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, mas quase ninguém sente isso na prática, porque as pessoas querem resultado em 3 meses, só que riqueza é construída em ciclos longos. Imagina plantar uma árvore hoje e querer sombra amanhã, não faz sentido, mas plantar hoje e deixar o tempo trabalhar, isso faz todo sentido. O dinheiro cresce como árvore, lento no começo, forte no meio, impressionante no final. A armadilha do quando eu ganhar mais. Tem gente que diz, quando eu ganhar mais, eu começo. Só que quando ganha mais, ela aumenta o padrão de vida, aumenta a casa, aumenta o carro, aumenta os gastos e continua sem investir. Isso se chama inflação de estilo de vida, e ela é silenciosa. Você nem percebe, mas está sempre no mesmo lugar. O que realmente constrói liberdade financeira?
Liberdade financeira não é ter 1 milhão na conta. É ter tempo. É poder dizer não. É não depender de um salário para sobreviver. E isso começa pequeno. Começa quando você separa uma parte do seu dinheiro e decide que aquilo não será consumido, será multiplicado. Uma estratégia simples para quem ganha pouco. Vou te dar uma estrutura prática: 50%. Necessidades, 30%. Estilo de vida, 20%. Investimento. Ah, mas eu não consigo 20%. Então, começa com 5%. Depois, 7%. Depois, 10%. O importante é começar. Porque porcentagem cria disciplina. Valor cria desculpa. A virada mental que muda tudo. Existe um momento em que você para de pensar como sobrevivente e começa a pensar como construtor. Sobrevivente pensa em pagar contas. Construtor pensa em criar ativos. E ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Pode ser investimento, pode ser negócio, pode ser conhecimento que aumenta a sua renda. Mas o foco muda. A verdade dura. Ninguém vai ficar rico trabalhando só por salário. Salário paga contas, investimento constrói patrimônio. Se você depende de um único fluxo de renda, você está vulnerável. E isso não é pessimismo, é realidade. A construção de múltiplas fontes. Primeiro você investe pouco, depois você aprende. Depois você começa a entender oportunidades. Depois você cria renda extra. Depois você reinveste essa renda. E o ciclo começa a acelerar. No começo é difícil, no meio é empolgante, no longo prazo é libertador. Disciplina vence motivação. Você não precisa estar motivado todos os meses. Você precisa estar comprometido. Tem mês que vai ser apertado, tem mês que você vai querer desistir. Mas consistência é mais forte que emoção. Quem investe só quando sobra, nunca constrói. Quem investe antes de gastar, muda de nível. Como sair do zero mais rápido? Se você quer acelerar: 1. Corte um gasto invisível. 2. Direcione esse valor automaticamente para investimento. 3. Não toque nesse dinheiro. Automatizar elimina sabotagem. Você não negocia com você mesmo. Você decide uma vez e deixa o sistema trabalhar. Construindo patrimônio invisível. No começo ninguém vai notar. Você não vai parecer mais rico. Você não vai ostentar. Você vai parecer normal. Mas silenciosamente, você está construindo algo que a maioria nunca constrói. Patrimônio. E patrimônio não grita, ele protege. A virada real acontece aqui. Existe um ponto em que seus investimentos começam a render mais do que você investe. Esse é o ponto de virada. É quando o dinheiro começa a trabalhar mais do que você, mas só chega lá quem suporta o começo. O começo é lento, o meio é estratégico, o final é liberdade. Segurança é mais importante que emoção. Não invista porque alguém falou. Não invista porque está na moda. Não invista porque subiu ontem. Invista porque faz sentido dentro da sua estratégia. Quem segue multidão, compra caro e vende barato. Quem segue plano, constrói patrimônio. A pergunta que muda sua vida, se você continuar fazendo exatamente o que faz hoje. Onde você estará daqui a 10 anos? Com as mesmas dívidas, com as mesmas preocupações, com a mesma dependência ou com ativos gerando renda? A diferença entre esses dois futuros começa numa decisão pequena. Fechamento forte. Você não precisa ser genial. Você precisa ser consistente. Você não precisa ganhar muito. Você precisa investir certo. Você não precisa esperar. Você precisa agir. Porque riqueza não é um evento, é um processo. E esse processo começa quando você decide parar de sobreviver e começa a construir. Agora, me responde uma coisa. Você vai continuar dizendo que é difícil ou vai começar mesmo ganhando pouco? Se esse vídeo abriu sua mente, imagina o que você pode aprender nos próximos. Aqui você vai entender investimento, mentalidade financeira, construção de patrimônio e liberdade real.
passo a passo. Mas nada disso adianta se você só assistir e não fizer parte. Então se inscreve agora no canal, porque toda semana eu vou trazer conteúdos que vão te tirar da sobrevivência e te levar para o domínio financeiro. O próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisava ouvir. E a decisão começa aqui. Se inscreve e começa a construir sua liberdade hoje.